Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Deus é bom, amém, meus irmãos? O líder dos jovens aqui da nossa casa costuma falar: Deus é bom, o diabo é ruim e os crentes vão melhorando. Deus é bom, o diabo é ruim, a gente vai caminhando aí nesse processo aí de santificação, né? Melhorando significa, em outras palavras, santificação. A gente vai andando cada vez mais nesse processo de se parecer com Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, irmãos. Em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, lá no versículo 13. Eclesiastes, capítulo 12. Versículo 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus: De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, ou todas as obras, até as que estão escondidas, para que, quer sejam boas, quer sejam más. Amém, irmãos? Irmãos, a vida tem sentido? Vale a pena viver aqui, nessa vida, nessa terra? Talvez essa pergunta já deve ter subido ao seu coração. Me parece, acompanhando a vida de Salomão, o autor desse livro, que foi isso que ele pensava, foi essa pergunta que subiu ao seu coração. Vale a pena viver? Essa vida tem sentido? Depois de Salomão ter vivido tantas coisas, ter passado por tantas coisas, ter tido diversas experiências, ele usa um termo, depois dele ter investigado a vida debaixo do sol, me parece que no início da sua vida, ou no decorrer da sua vida, ele avalia e pensa que sua vida não faz muito sentido, não vale muito a pena viver. E Salomão, para isso, ele usa no mínimo 4 argumentos para corroborar com a sua conclusão. Ele diz primeiro que não vale a pena viver porque a vida é muito monótona. No capítulo 1, no versículo 2, a partir do versículo 2, não precisa abrir não, eu vou ler, ele diz: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. E ele continua: o sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e se vira para o norte. Dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. Ou seja, a vida é muito monótona. Não vale muito a pena viver, não faz tanto sentido assim estar aqui nessa terra. E o segundo argumento que ele usa é que ele chega à conclusão que tudo é vaidade, que a vaidade também não tem sentido. E ele diz, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz: eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens, diz ele. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil. É correr atrás do vento. E o que é torto não se pode endireitar. O que está faltando não pode ser contado. Pensei comigo mesmo. Eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Assim, eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento, pois maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Ou seja, olha Salomão, irmãos. Viver também aqui não faz sentido, porque também a sabedoria, ela é vaidade. Não tem sentido.
A vida é monótona. A sabedoria não faz sentido. Salomão também continua pensando sobre isso e ele diz também que a riqueza ela é fútil. Lá no capítulo 5, versículo 10, ele diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quanto aumenta os bens, também aumenta os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O dinheiro também, segundo Salomão, não traz verdadeira felicidade. Ele está aqui adquirindo riquezas, sendo famoso, e até então para ele aqui não faz sentido. E o último argumento que ele usa é falar que a vida não faz sentido, irmãos, porque todos nós iremos morrer. É a certeza da morte. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, ele diz: todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Esse é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E o fim deles, eles se juntarão aos mortos. Olha que pesado, irmãos. Salomão ele está vivendo e ele tira conclusões. Fala que a vida não faz sentido porque a vida é monótona. Para ele a vida não faz sentido, viver não faz sentido porque a sabedoria é fútil. Eu estou adquirindo sabedoria, mas para mim está sendo uma vida fútil. Viver aqui também não faz sentido porque eu tenho dinheiro, eu sou famoso, mas além de me dar um pouco de alegria, não ultrapassa disso. E além de tudo, segundo Salomão até aqui, o pior de todos é que vão morrer, todos vão morrer. Eu estou adquirindo tantas coisas dessa vida, eu estou me esforçando, estou tendo tanta sabedoria e eu vou para debaixo da terra como aquela pessoa também que fez tudo ao contrário do que eu fiz, também irá, irmãos. Pesado pensar nisso. Mas, irmãos, Salomão parece que no decorrer da sua vida, ele começa a reavaliar os seus argumentos. No decorrer da sua vida, Salomão me parece agora incluir Deus em suas considerações, irmãos. E quando nós incluímos Deus em nossas considerações, as coisas mudam. Quando nós colocamos Deus na equação da nossa vida, a nossa maneira de viver muda. A nossa motivação para viver muda. A nossa disposição para viver muda. Quando nós colocamos Deus na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar, nos nossos planos e nos nossos projetos, a nossa motivação para estarmos aqui, ela é transformada. Com o tempo nós vemos na vida de Salomão, irmãos, que ele agora entende que a vida, ao contrário de ser a mesmice, ao contrário de ser monótono, irmãos, a vida, na verdade, é repleta de situações desafiadoras que Deus permite ou que Deus envia a fim de cumprir o propósito da minha vida e na sua vida. Ao invés da vida ser tediosa, irmãos, uma vida parada, não. Deus permite situações na nossa vida para que possamos exercer a nossa fé. Outra coisa que Salomão ele reavalia porque inclui Deus em seus argumentos, é que ele descobre que a riqueza, irmãos, ela pode ser desfrutada para a honra e glória do Senhor. Ele passa a entender, irmãos, assim eu creio, que não é ser rico simplesmente. Não, ele crê, irmãos, que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, que a riqueza deve ser e pode ser usada para a honra e glória de Deus. Por quê? Porque agora ele inclui Deus em seu conhecimento, agora ele inclui Deus em sua avaliação, agora ele inclui Deus no seu modo de viver. Tudo muda, sim ou não, irmãos? Quando você colocou Deus na equação da sua vida, a sua maneira de pensar mudou, sim ou não? A sua maneira de viver mudou. É assim que acontece, irmãos. Ele também entende que ninguém, de fato, pode escapar da morte. Ele entende que o destino de todos, do nosso corpo, aqui, quando passarmos essa vida, o corpo, primeiramente, vai para debaixo da terra. Mas ele entende, no passar da sua vida, que nós devemos desfrutar, sim, irmãos, a nossa vida presente e aproveitar ao máximo as oportunidades que Deus nos dá.
Se você está aqui é porque Deus te deu oportunidade. Se você chegou aqui é porque Deus te deu uma nova chance. Se você levantou e está aqui cultuando ao Senhor, é porque a misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez na sua vida e mais uma vez na minha vida. Não importa o que você fez ontem, se você arrependeu, é uma nova chance. Não importa como foi a sua semana, se você chegou aqui e você está abrindo seus lábios em adoração ao Senhor, você pode pedir perdão e começar uma nova história a partir de hoje. Irmãos, cada dia nós devemos aproveitar a oportunidade, porque é o dia que o Senhor fez. É o dia que o Senhor planejou para nós, irmãos. E nós temos oportunidade de usá-lo para a honra e glória do Senhor. Então escute, irmãos. Aquilo que eu falei, que Salomão não enxerga sentido na sua vida, não é na perspectiva ideal de Deus. Aquilo que eu disse, quando Salomão olha para a vida, ele fala assim, nada faz sentido, irmãos, não é plano de Deus. Salomão, quando ele fala essas coisas, ele olha na perspectiva humana. Entenda isso, irmãos. É assim. Se nós estivermos aqui, vivermos aqui, andarmos aqui, planejarmos a nossa vida aqui com os olhos enterrados, somente nessa terra, irmãos, de fato não há perspectiva. A vida não faz sentido. Irmãos, a conta aqui nessa terra não fecha muitas vezes, sim ou não, irmãos? Nós não entendemos muitas coisas, mas nós somos chamados a andarmos aqui, fazermos as coisas aqui com a mente nas coisas que são do alto. Nós somos chamados a vivermos aqui e temermos a Deus aqui. Nós somos chamados a vivermos aqui, planejarmos aqui, executarmos aqui, mas com a mente nas coisas que são da eternidade. Irmãos, é assim que o Senhor nos chama a viver e a ser. Trabalhar, estudar, planejar, criar, executar, mas com a mente no reino de Deus. Enquanto estivermos aqui nessa terra com os olhos enterrados somente naquilo que a terra pode nos dar, irmãos, seremos os mais infelizes de todos os homens. A alegria que nós precisamos vem do alto. O contentamento que nós precisamos vem do alto. Vem em fazermos parte de um novo reino, o reino de Deus. O reino de Deus. Salomão, irmãos, ele reavalia os seus argumentos. E agora, irmãos, ele conclui de uma forma diferente. Agora, para ele, longe da vida ser monótona, longe da vida ser tediosa ou previsível, a vida que Deus nos deu é uma aventura que nós devemos viver pela fé. Pela fé, irmãos. E eu queria que você abrisse comigo em Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11, a partir do versículo 1. Como que Salomão agora, irmãos, com essa nova perspectiva de que foi um homem chamado agora por Deus para viver aqui para Deus, como que ele olha para a vida? Como que ele vive aqui? E eu creio que é assim que nós devemos viver, amém, irmãos? E ele diz, versículo 1, atire o seu pão sobre as águas. Atire o seu pão sobre as águas. Ou em outras palavras, ou em outras traduções, envia os teus cereais nos navios. Perceba, irmãos. Aqui é a figura de um comerciante. Para ilustrar esse princípio, Salomão ele usa aqui a figura de um comerciante que enviava os seus navios e suas mercadorias. Então ele diz, envia os teus cereais no navio. Agora, quando o comerciante enviava os cereais pelos navios, ele não poderia ter certeza, 100% de certeza, que aquilo que ele estava colocando nos navios, que as suas mercadorias ali, ele não poderia garantir que chegaria da forma que ele enviou do outro lado, ou o seu destino. Ele estava enviando as mercadorias, mas ele não poderia garantir que essas mercadorias, com toda certeza, irmão, chegaria da maneira que ele quisesse, que ele queria que chegaria, irmãos. Por quê? Porque o navio está navegando, mas no mar tem rocha, não é verdade? O navio está indo para o seu destino, mas o mar tem situações adversas. O navio está indo com as mercadorias, irmãos, mas o navio pode bater. O navio pode se deparar com uma tempestade. O navio está indo ao seu destino. O homem enviou as suas mercadorias. Mas no trajeto, irmãos, ou na trajetória, várias coisas poderiam acontecer. As cargas, elas poderiam se perder, irmãos. Por que eu falo isso, irmãos? Porque nós não podemos controlar as circunstâncias, não é verdade? Nós não podemos controlar a vida. No mar, irmãos,
A rocha poderia, o navio poderia bater na rocha, como eu estou falando. Nós não podemos ter a certeza do que nos espera, sim ou não, irmãos? Não podemos ter a certeza, irmãos. Nós não sabemos o dia de amanhã, na verdade. Tiago, ele diz na sua carta que nós devemos planejar e fazer as coisas e orar. Se assim o Senhor quiser, se assim o Senhor permitir, por mais que a gente planeje as coisas, nós não sabemos do futuro, nós não sabemos do amanhã. E a ordem é: atire, planeje. Mas, irmãos, a parte B desse versículo diz uma coisa para nós que é um conforto. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Irmãos, isso fala de provisão de Deus. Isso fala, irmão, de segurança que nós devemos ter em Deus. Isso fala de viver pela fé e ter a certeza que lá na frente o Senhor está cuidando e planejando para nós. Isso fala, irmão, de termos fé para executar, para planejar. E ter a certeza que a provisão depende do Senhor. O texto diz, irmãos, depois de muitos dias, não é no nosso tempo. Na verdade, irmãos, muitas vezes nós planejamos e nós semeamos e queremos colher no dia seguinte, queremos colher no nosso tempo, queremos colher do nosso jeito, mas o texto está nos ensinando, depois de muitos dias, ou seja, é no tempo de Deus, é na hora de Deus, da maneira dele. Irmãos, perceba, nós estamos sendo desafiados a olhar para a vida, irmãos, como uma aventura da fé, que nós devemos exercer a nossa fé, que nós devemos planejar sim. Mas não todas as vezes fazemos um cálculo, irmãos, não. Nós vivemos aqui pela fé também, amém, irmãos? Crendo que Deus provê, crendo que Deus age na nossa impossibilidade. O versículo 2, irmãos, continua nos ensinando esse princípio, que ele diz: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça pode ou poderá cair sobre a terra. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que nos acontecerá de fato quando sairmos daqui, mas isso não deve nos parar. Não saber o dia de amanhã não deve nos amedrontar ao ponto de ficarmos parados, com medo, irmãos, porque nós somos chamados também a vivermos pela fé, a confiar no Senhor, no Deus que provê todas as coisas. O tempo que Ele tem para nós é o tempo da providência, não o tempo do homem. E o Senhor nos chama, irmãos, a confiarmos nele. Repartir o que você tem com 7 ou com 8, irmãos, dá a ideia de estar sempre em movimento. Sempre com fé, mesmo nas incertezas da vida. Nós não temos, irmãos, certeza de tudo, não é verdade? A vida é incerta para nós em muitos sentidos, em muitos momentos. E o que nós fazemos? Se formos direcionados por Deus, nós avançamos com fé, na certeza, como diz o final do versículo 1, depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Depois de muitos dias o Senhor será provedor na sua vida. Depois de muitos dias o Senhor vai mostrar a você por que você deveria ter confiado nele, colocado a sua confiança nele, irmãos. Pela fé, irmãos, andar confiando em Deus, que Deus de fato é o Deus provedor. Irmãos, se formos esperar circunstâncias favoráveis ou ideais para agirmos, nós não faremos coisa alguma, não é verdade, irmãos? Momento perfeito para agir, irmãos. Muito difícil aparecer. Situação perfeita para a gente dar um passo, às vezes, na vida do cristão, irmãos. Irmãos, em muitos momentos nós somos chamados a calcular, sim. Mas em outros, irmãos, somos chamados para termos fé. Para andarmos tendo fé no Senhor, Jesus. Na verdade, nós somos salvos pela graça mediante a fé. E assim como nós somos salvos pela graça mediante a fé, a nossa vida também continua aqui pela fé no Senhor. Na fé que Ele pode operar, na fé que Ele pode agir, na fé que Ele pode prover, irmãos. Será que nós somos salvos pela fé e agora nós queremos continuar andando na força do nosso braço, segundo somente o nosso intelecto? Não! Nós continuamos sendo dependentes da graça dEle, da provisão dEle em última instância, do favor dEle, irmãos. Como nós estamos vivendo aqui? Será que nós só arriscamos quando cabe na ponta do lápis? Só assim, irmãos?
Nós temos fé, irmãos, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E Ele continua agindo na nossa vida de maneira sobrenatural, se assim Ele quiser fazer. Como eu disse, irmãos, a nossa vida não é monótona, não. A vida é cheia de situações desafiadoras que Deus envia, cada um no seu tempo, com o seu devido propósito. Você vive situações desafiadoras da parte de Deus? Você já viveu, irmãos? Você, muitas vezes, é desafiado na sua fé, irmãos. Bem-vindo à fé cristã, irmãos. Bem-vindo, irmãos. O dia que quisermos andar somente segundo aquilo que cabe no nosso conhecimento, irmãos, deixaremos de crer em Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o dia que colocarmos Deus na nossa cabeça, Ele deixa de ser Deus, começa a ser fruto da nossa cabeça, irmãos. Por isso nós temos, irmãos, muitas vezes que não compreender todas as coisas, mas confiar que Deus Ele continua agindo em nós e através de nós. Sendo provedor. Se o comerciante é que ele fosse esperar o momento perfeito para agir, irmãos, tempos ideais, ele nunca ia mandar suas mercadorias. Nunca ia mandar. Nunca ia arriscar, irmãos. Aí não ia ter fé. Mesmo caso aí, irmãos, do agricultor. Olha comigo no versículo 3. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra, quer uma árvore cai para o sul, quer uma árvore quer para o norte. No lugar em que cair, ficará. Qual que é o princípio, irmãos, que esse texto ou esse versículo nos ensina? Que nós, na verdade, que o agricultor, ele dependia da chuva para nutrir as sementes. Mas ele não poderia prever aqui as condições do tempo. Ele dependia da chuva, mas muito menos ele poderia controlar o tempo e nós. Nós podemos controlar, irmãos, o futuro. Nós podemos controlar, irmãos, as circunstâncias adversas. Nós podemos controlar, irmãos, o que vai acontecer amanhã. No que depender de nós, sim. Mas muitas coisas não. E o que nós iremos fazer, irmãos? Abandonar? Olhar para trás? Caminharmos pela fé. No Deus que nos chamou, no Deus que te escolheu, no Deus que transformou o seu coração e continuará agindo em você através de você. Irmãos, o fato de você estar aqui nessa manhã, não é porque você é bom, não é porque você é inteligente, não é por causa do seu currículo, da sua estrutura familiar, não. É pela fé que você está aqui. É pela fé que você inicia a sua semana louvando e adorando a Deus. É pela graça mediante a fé. Que dirá as outras coisas da sua vida? Nós que fomos transformados pela fé, irmãos. O nosso coração mudou pela fé. Às vezes nós achamos que a pessoa irá mudar pelo nosso argumento, pela nossa oratória, pelo nosso, na maneira de articularmos as palavras para convencer. Não. O coração é transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Assim como a circunstância da nossa vida, ela pode ser transformada pela fé. Pela fé. Ah, irmãos, não somente calcular, irmão, mas tenha fé. Muitas vezes nós esquecemos desse princípio. Deixamos de acreditar, irmãos, que o Senhor continua agindo de maneira sobrenatural. Nós estamos vendo aqui no culto das 18, irmãos, os encontros com Jesus. E está alimentando tanto a nossa fé, porque a gente tem percebido que Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, quando encontrava com as pessoas aqui nessa terra, Ele agia de maneira sobrenatural, curando, libertando, transformando, dando vista aos cegos, fazendo que o surdo começasse a ouvir, coxo começasse a andar, irmãos, agia sobrenaturalmente. Ele mudou? Não, Ele continua agindo. Creia. Creia que Ele é capaz de transformar a sua situação. Tenha fé, irmãos. O agricultor aqui, irmãos, ele não poderia prever as condições do tempo. Mas mesmo assim, isso não fez com que ele ficasse parado. Vou ficar estagnado. Vou trancar no meu quarto porque, não sei, Senhor. Na rua tem muitas coisas ruins que podem acontecer. Não sei, Senhor. Não, irmãos. Maior é que está em nós, irmãos. A última vez que eu li falando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, irmãos. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não fazemos a nossa força, irmãos, mas nós somos habitados pelo Deus Todo-Poderoso na pessoa do seu Espírito.
Às vezes nós esquecemos dessa realidade, irmãos. Nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos naquele que habita em nós. E Ele tudo pode. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados, irmão. O agricultor nos ensina aqui, irmãos, que as nuvens, elas vêm e vão. De novo, não devemos ficar paralisados por não sabermos o que acontecerá no futuro, de braços cruzados. O versículo 4 continua nos ensinando sobre isso, que diz: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Ficar só observando, irmãos, ficar só pensando, minha esposa fala que eu penso demais. Penso demais. Você fica pensando, eu sou mais analítico, irmãos. Fernando é mais do fazer. Será que vocês perceberam isso aqui? Irmãos, mas quem pensa demais, irmãos, acabará não produzindo. E às vezes quem ficar procurando, irmãos, situações ou desculpas para não agir, vai encontrar, não é verdade, irmãos? Se nós, irmãos, quisermos arrumar desculpas para não dar um passo, a gente vai encontrar. A gente vai falar, não posso fazer por causa dessa situação. Se a gente quiser, irmãos, a gente vai encontrar. E as circunstâncias da nossa vida nem sempre, para não dizer na maioria das vezes, não são tão favoráveis assim. Não são. E o que nós fazemos, irmãos? Iremos ficar de braços cruzados? Ficarmos só olhando para determinada situação? Irmãos, eu não quero generalizar, mas muitas vezes nós temos que planejar, meus irmãos. Tem gente madura aqui, muitas vezes a gente coloca na ponta do lápis. Mas nem sempre, irmãos, porque nós somos cristãos, fomos salvos pela fé. Nós cremos num Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e as coisas passaram a existir. Nós vimos aqui também de maneira sobrenatural, irmãos. Nós não podemos esquecer disso. Calculamos aqui, planejamos aqui, para depois fazer em muitas situações. Mas em outras, nós somos desafiados a crer. Faz parte da nossa fé, irmãos. Faz parte da nossa caminhada com o Senhor, faz parte. Quantas vezes Jesus caminhando aqui, ele não perguntou para aquela pessoa que ele andava, o que você quer que eu faça? Elogiou a fé daquela pessoa, irmãos. O Senhor está nos desafiando a andarmos com fé nele, que Ele pode agir ainda, que Ele pode prover ainda. Atire no navio as suas mercadorias, mas na certeza que você tornará a encontrá-lo, na certeza que a provisão de Deus vai chegar, não amanhã, não semana que vem, no tempo dele, na hora dele. Nós devemos ter o quê? A certeza que ele sempre será o provedor e será providencial nas nossas vidas. Ah, irmãos, caminhe porque você não está caminhando sozinho. Continue na fé porque você não tem fé em você mesmo. Você não tem nem fé na fé. Você tem fé no Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos. E foi o primeiro, porque todos nós, irmãos, olha por que nós também vivemos aqui pela fé. Todo mundo aqui, se você é cristão, crê que na volta do Senhor Jesus, se você tiver morrido, o seu corpo irá ressuscitar com o corpo glorificado. Olha só, irmãos. Isso aqui, quem que explica isso, irmãos? Que ciência que explica isso? É fé, irmãos. Terá um novo corpo, não suscetível mais à dor, a dores, a tristezas, um corpo glorificado. E sabe o que mais que a Bíblia nos ensina? Que na volta do Senhor Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos, irmãos, encontrarão com o Senhor nos ares. Imagina isso, irmãos. Que é isso, irmãos? É pela fé. Então continue vivendo a sua vida no dia a dia também pela fé. Calculando muitas coisas, mas não esqueça do elemento essencial da nossa vida com o Senhor, que é a fé também. Versículo 5 diz, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Nós não sabemos do amanhã, muitas vezes não compreendemos os planos de Deus, mas nós cremos que Ele tem um tempo e um propósito para todas as coisas. Como eu disse, o dia que
entendermos Deus de maneira completa. Não é Deus, é o fruto ou produto da nossa mente, irmãos. Paulo, ele diz, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Sim, insondáveis são os seus juízos que nós fazemos, nós confiamos, irmãos. Se nós não entendemos tudo, o que resta para nós? Que somos dependentes dele, confiar nele. Por isso que a gente não para, amém, irmãos? Por isso que a gente permanece. Por isso que a gente persevera na fé. Mesmo diante das certezas da morte, a gente persevera na fé. Mesmo diante das adversidades da vida, a gente persevera em fé, irmãos. Porque o salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, irmãos. Ela vem, irmãos. É o pastor que está te falando, não. Deus em sua palavra te fala nessa manhã, o choro pode durar pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas que manhã demorada, Senhor? Mas vai vir. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, irmãos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, no Salmo 30, versículo 5, vem pela manhã. E como que a gente vai ter certeza disso? Não vai. A gente crê na palavra dele, a gente tem fé. Deixa eu calcular aqui, porque manhã é o que amanhã? Assim, não. Creia que eu disse. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. A alegria vem pela manhã, irmãos. Salomão também nos ensina, irmãos, que a vida, ao invés de ser monótona, a gente vive pela fé no Senhor. Ele nos ensina que a vida é uma dádiva que nós devemos desfrutar. A vida hoje é uma dádiva que nós devemos desfrutar, irmãos. O versículo 7 diz, a luz é agradável, é bom ver o sol. Aí lá no versículo 9, pula comigo, ele diz, alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Ou seja, irmãos, espere cada novo dia e aceite como uma nova dádiva de Deus. Se você está vivo mais um dia, há novas possibilidades. Se você está vivo mais um dia, iniciando essa semana, há novas oportunidades. Há novas possibilidades de conhecermos mais a Deus. Há uma nova chance de nos entregarmos mais a Ele, irmãos. De experimentarmos mais dEle. Ontem eu não experimentei, mas hoje você acordou. Hoje você abriu os seus olhos. Hoje é um novo dia que o Senhor tem te dado, tem me dado para desfrutarmos dEle. Experimente isso, irmãos. A fonte é inesgotável, Ele tem mais dEle para nos dar, irmãos. Não se limite ao que Ele te deu ontem. Procure conhecer mais a Deus, prossiga no conhecimento dEle, irmãos. E a palavra dEle é vida para nós. Irmãos, Deus, pela graça dEle, nos fez acordarmos hoje, irmãos. E nós o que iremos fazer com essa possibilidade, com essa oportunidade hoje? Amanhã nós não sabemos, mas você hoje está aqui. Conheça mais Ele aqui, hoje. Na sua casa, chegue lá, se assim o Senhor permitir. Clame a Deus lá, desfrute do reino dEle lá, hoje. Não só aqui, irmãos. Onde você colocar as plantas dos seus pés, você pode desfrutar do reino de Deus lá. Na sua casa, no seu ambiente familiar, onde você está trabalhando, desfrute do Senhor ali te direcionando, te conduzindo. A cada novo dia que Ele nos dá, irmãos, é um presente dEle para nós. Irmãos, que o Senhor nos ensine a isso. Desfrutar dEle dia após dia, não somente aqui, não somente esperar o dia de domingo, não somente esperar o dia de culto de ceia, não, irmãos. O Senhor está conosco todos os dias, Ele é Deus Emanuel, Ele não nos abandona. Irmãos, desfrute do Senhor. O Senhor nos deu a vida para desfrutarmos dEle, nessa vida aqui, ainda, antes dEle voltar, irmãos. Nós podemos experimentar um pouco do que experimentaremos na eternidade com Ele, mas podemos começar aqui. Com todas as nossas imperfeições, as nossas falhas, nós podemos desfrutar de Deus aqui.
E a palavra dele diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E nós podemos começar a desfrutar aqui, irmãos. Mas, versículo 9, saiba que por todas essas coisas, Deus trará a julgamento. Ou seja, Deus me deu o dia de hoje. Deus, pela sua graça, me fez abrir os olhos hoje. Respirar hoje. Mas eu devo desfrutar disso tudo temendo a Deus. Eu devo desfrutar de cada minuto do meu dia aqui para a honra e glória de Deus. E de fato, dessa forma iremos viver com um contentamento que excede circunstâncias, com uma paz que excede entendimento. Desfrutar de Deus aqui, aproveitar, irmãos, cada oportunidade para desfrutar de Deus aqui, de fato nos traz verdadeiro contentamento. Então, irmão, se deixe desfrutar de Deus no seu dia, porque independente da circunstância, isso é possível. Na pior dor, na pior tempestade, na pior adversidade, desfrutar de Deus hoje é possível. Que o Senhor nos ajude, amém, irmãos? Que o Senhor nos ensine, irmãos, que a vida é repleta de situações não fáceis, difíceis muitas vezes, desafiadoras muitas vezes, mas aí vem para nós o elemento da fé, irmãos. E nós não somos abandonados, nós temos fé. Nós não somos deixados de lado, nós temos fé, irmãos. É isso que o Senhor deseja de nós. E Ele deseja agir através de nós, amém, irmãos? E no final do seu livro, Salomão conclui, no capítulo 12, versículo 1. Olha comigo, irmãos. Lembre-se do seu Criador. Nos dias da sua juventude, antes que venha os dias difíceis, e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Em outras palavras, irmãos, isso aqui é a versão de Salomão para aquilo que Jesus disse. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, isso é desfrutar da vida. O quê? Lembrar do seu Criador todos os dias. Considerar o Senhor em todos os seus caminhos. Só hoje, não. Todos os dias, irmãos. É seguir o conselho do próprio Salomão, que é confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar em seu próprio entendimento. É reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Salomão conclui falando, lá em Provérbios 3, versículos 5, 6 e 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Viva aqui, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor, viva aqui, não seja sábio aos seus próprios olhos, lembre-se do seu Criador. Irmãos, parece óbvio que eu estou falando aqui, mas a gente esquece, irmãos. Parece muito óbvio, eu devo lembrar, mas a gente sai daqui, vai iniciar a segunda-feira, a gente esquece de viver pela fé. Terça-feira vem uma situação desafiadora, nós esquecemos da promessa do Senhor, que o choro pode vir, mas a alegria vem pela manhã. Vem uma situação desafiadora, irmãos, nós esquecemos do elemento principal da nossa vida com o Senhor, que é a fé. Nós queremos resolver na força do nosso braço, segundo o nosso entendimento, segundo o nosso conhecimento. Nós esquecemos, irmãos, do nosso Criador. E lembrar do nosso Criador não só hoje, dia após dia, vai fazer toda a diferença na nossa caminhada cristã, irmãos. É somente o Senhor que nos dá sentido para viver. Somente nos caminhos dele, irmãos. E Salomão, ele responde, irmãos, a vida só é fútil sem Deus. Em outras palavras, no final da sua vida, ele conclui que a vida só é fútil sem Deus. Mas quando temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nele, o nosso trabalho não é vão. Nós agimos aqui, nosso trabalho não é vão. Nós produzimos aqui, mas nosso trabalho não é vão, irmãos. Quem trabalha aqui para o Senhor, primeiramente, irmãos? Seu trabalho no Senhor não é vão. Não é vão. Trabalhe, planeje, mas lembre do seu Criador. Trabalhe, planeje, mas lembre-se que você está aqui, primeiramente, para temer ao Senhor. No versículo 13 do capítulo 12, ele conclui, irmãos. Agora,
que já se ouviu de tudo. Por isso que aqui Salomão ele conclui. Irmãos, no final da sua vida, depois de ter experimentado tudo, eu li aqui, irmãos, o que Salomão já tinha experimentado, o que ele já teve, no final de tudo, de ter experimentado tudo, de ter passado por tudo, ele disse: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para todo ser humano. Já experimentei de tudo, já passei de tudo, aliás, já tive tudo que eu quis ter, mas eu tiro uma conclusão disso tudo na vida. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso de fato, diante de tudo que eu tive, isso é essencial para todo ser humano. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Esse é o fim, irmãos, de todo ser humano, o que Deus quer que todo ser humano tenha. Esse é o propósito que Ele tem para mim e para você, acima de todas as outras coisas. Ou seja, irmãos, vale a pena viver? Depende. Se eu estiver com os olhos enterrados nessa terra, não vale não. Irmãos, mas com os olhos em Jesus, irmãos, vale a pena viver. Porque nós vivemos pela fé, muitas vezes, não pelas coisas que nós estamos vendo. E nós confiamos no Senhor, amém, irmãos? Que nós possamos sair daqui, iniciar essa semana, irmãos, tendo mais fé nele. Vivendo aqui com a mente nas coisas que são do alto. Que nós possamos iniciar a nossa semana, irmãos, dessa maneira, porque só assim seremos capazes de encontrar o contentamento em quaisquer que sejam as circunstâncias que o Senhor permitir em nossas vidas, qualquer uma. Porque nós estamos com o principal elemento, que é a fé no Criador de todas as coisas. Será que você pode ficar de pé no seu lugar nessa manhã? Porque hoje é dia de ceia, irmãos. Hoje é dia de ceia, dia de lembrar que nós só temos essa esperança porque alguém pagou a nossa dívida. Hoje é dia de lembrarmos, irmãos, só temos essa esperança de viver aqui pela fé, porque hoje nós lembramos que alguém assumiu a nossa culpa, irmãos. Você só pode iniciar a semana com esperança, porque alguém pagou a sua dívida. E o preço foi alto, foi o sangue derramado naquela cruz do Calvário, irmãos. Hoje nós podemos ter fé e desfrutar de Deus, porque Ele enviou o seu Filho para nos tirar da condenação eterna. Hoje seus pecados podem ser perdoados de ontem, do início da sua vida, porque alguém levou a sua culpa. Hoje você pode, irmãos, e aqui eu termino, iniciar a sua semana com fé, com esperança, na certeza que Ele nunca mais irá te abandonar, porque Ele teve que deixar o seu filho abandonado temporariamente. E hoje é o dia de lembrarmos isso na ceia do Senhor. Enquanto nossos irmãos tocam aqui mais uma canção,